Um colapso maior que uma recessão. Essa é a preocupação do Ray Dalio, famoso investidor americano que tem escrito bastante nos últimos anos sobre a mudança na ordem mundial, o embate entre as grandes potências e que agora está soando o alarme diante de toda essa incerteza. Então é importante entendermos o porquê dessa fala e que sinais ele está enxergando que o fizeram emitir esse alerta. Porque a verdade é que a volatilidade continua em alta. A guerra tarifária prossegue, com os Estados Unidos tarifando a China em 145% e a China retaliando de volta em 125%. Na prática, está havendo um verdadeiro embargo no comércio entre os dois países, mas há outros elementos contribuindo para toda essa turbulência nos mercados. Porque agora o presidente Trump voltou a atacar o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, num tweet na segunda-feira, dia 21 de abril, dizendo o seguinte: cortes preventivos nas taxas de juros estão sendo solicitados por muitos. Com os custos de energia baixando, os preços dos alimentos substancialmente mais baixos, incluindo o desastre dos ovos do Biden, e a maioria das outras coisas tendendo para baixo, praticamente não há inflação. Com esses custos tendendo tão bem para baixo, exatamente o que eu previ que eles fariam, quase não pode haver inflação, mas pode haver uma desaceleração da economia, a menos que o senhor tarde demais, Mr. Too Late, um grande perdedor, o major loser, reduza as taxas de juros agora. A Europa já tem rebaixado 7 vezes, já reduziram 7 vezes a taxa de juros. O Powell sempre foi muito tarde, too late, exceto quando se tratava do período de eleição, quando ele baixou para ajudar o sleepy Joe Biden, mais tarde Kamala, a ser eleito. Como é que isso funcionou? E claro, esses ataques foram renovados porque ele já tinha feito isso lá em 2018, 2019, em várias instâncias, especialmente quando o Fed começou a subir as taxas de juros, ele reclamou muitas vezes, mesmo o Trump tendo nominado o Powell para a presidência do Fed, ele sempre reclamou que agora volta a fazer isso, e muitos já se perguntam, pô, será que ele vai realmente demitir o Powell? Será que ele consegue demitir? E a verdade é que legalmente não há nenhuma possibilidade. Trump não tem poderes legais para demitir o presidente do Federal Reserve. O termo do Powell acaba em maio do ano que vem, ele foi reconduzido pelo Biden em 2022, então cumpriria o último ano de mandato, são 4 anos, em maio de 2026. Trump já disse que não quer nomear o Powell para mais um mandato, e nem o Powell gostaria de seguir nessa cadeira, mas alguns já começam a aventar essa possibilidade, e claro que ela já está refletindo no mercado. No dia de ontem foi muita volatilidade, queda forte nos mercados, até o Wall Street Journal fez o seu editorial por conta desse episódio, falando aqui sobre a possibilidade de demissão do Jerome Powell, fez uma venda generalizada no mercado. Alguns já também já começam a ventilar alguns nomes, como o do Kevin Warsh, que já foi presidente do Fed, e outros dizendo que o Powell poderia ser não demitido de fato, mas ele poderia se sentir pressionado a renunciar ao cargo, o que na prática seria uma demissão. E de que forma isso poderia ocorrer? Basta o Trump e o Scott Bessent indicarem o novo presidente, que assumiria a partir de 26, e com essa pressão cada vez maior, daqui a pouco o próprio Powell pode jogar a toalha e pedir para sair. O mero fato disso estar sendo debatido como possibilidade já fez o mercado questionar a independência do Fed, e com razão. E por isso os mercados caíram tanto na segunda-feira, início dessa semana, por conta de toda essa turbulência. Claro que está contribuindo para mais pessimismo e para toda essa volatilidade, como se já não bastasse a guerra tarifária, agora mais os ataques do Trump contra a independência do Federal Reserve. E é preciso mostrar alguns indicadores econômicos de mercado, especialmente, que ilustram o tamanho da volatilidade. Aqui primeiro pelo VIX, que continua muito em alta, que nos últimos 5 anos, um nível similar ao que estava lá ainda no primeiro ano da pandemia, sendo que recentemente, aqui na primeira semana após o dia da libertação das tarifas, né, o Liberation Day,
o VIX disparou para o maior nível desde a pandemia, então é realmente muita volatilidade. Aqui o índice Move, que captura a volatilidade implícita dos Treasuries, título de dívida americana, que segue bem elevada. E assim como os principais índices de ações também tiveram forte volatilidade, desde o dia 2 da libertação das tarifas, foi uma queda forte no S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, e com muita volatilidade, como a gente pode ver aqui nos gráficos. O que muitos também já interpretam como um movimento de venda América. O Trump Trade, em vez de ser comprar América, agora está sendo vender América. Isso significa vender ações americanas, vender dólar e também vender a dívida pública. E esse é um dos sinais muito importantes que tem preocupado grandes investidores, inclusive o Ray Dalio. Eu vou voltar a esse assunto ainda no fim do vídeo porque é importante. E só para mostrar um pouco da performance recente, desde o dia 2 de abril, das principais ações, capturando aqui alguns índices S&P 500 contra o ETF da Europa, emergentes sem China e até mesmo o Brasil, a gente pode ver que desde o dia 2 de abril o principal perdedor é justamente S&P 500. Então é um sinal de desconfiança e talvez de desinvestimento da América. E esse é um movimento importante e faz parte deste colapso, a preocupação de colapso do Ray Dalio. Mas talvez o grande investimento ou grande ativo que reflete toda essa incerteza, a busca por segurança, a imprevisibilidade, é justamente o ouro. É impressionante como a relíquia bárbara segue batendo recorde atrás de recorde e sendo buscado como um porto seguro, um refúgio de segurança. E é que a gente precisa mostrar então o preço do ouro, que chegou a bater nos últimos dias. Até colocar aqui o gráfico em um ano, é impressionante, saiu de 2.300 dólares no último ano, chegou a bater hoje de manhã cedo 3.500 dólares, estou gravando aqui na terça-feira, às 4 da tarde, e agora até está em queda, já vou explicar o porquê dessa queda, o que denota novamente muita volatilidade, mas abriu o dia com forte alta, batendo 3.500 dólares por onça Troia. Assim como o Bitcoin, que também voltou a subir, talvez até no movimento deixando a correlação com o Nasdaq, talvez voltando a se comportar mais como um ativo de segurança, talvez importante acompanhar, mas volta ao patamar aqui acima de 91 mil dólares. Mas voltando ao ouro, então, tivemos essa alta histórica aqui, tem uma matéria do Financial Times, que é a primeira vez o ouro atinge 3.500, à medida que o Donald Trump ataca o Jay Powell e sacode os mercados. Então é assim algo impressionante de se ver como o ouro tem se comportado em pleno 2025, e sendo que China e outros países e bancos centrais estão diversificando para fora do dólar, para fora dos treasuries e buscando sim alguma segurança no ouro, é o que a gente está vendo. Mas por que o ouro abriu hoje com 3.500 onça Troy e logo depois desabou para 2.000 e para 3.300? A gente até pode ver, colocar aqui os últimos 5 dias, olha só. Uma queda muito forte em poucas horas. Então abriu o dia com 3.500 e agora está abaixo de 3.400 dólares por onça Troia. Porque houve uma reunião do Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, a portas fechadas, com investidores, e que supostamente nessa reunião ele expressou o seguinte, como está aqui numa matéria da Bloomberg, que ele espera que esse impasse das tarifas com a China desescale, porque não é uma situação sustentável e que isso deve mudar nas próximas semanas ou meses, e que uma negociação com a China, que deverá acontecer, vai levar 2, 3 ou 4 anos. Palavras do Scott Bessent, mas foram suficientes para fazer o mercado voltar a subir, as ações, e o ouro despencar, como se todo o movimento de incerteza e medo que houve ontem agora fosse desfeito e o mercado volta a comemorar. Enfim, essa volatilidade extrema que temos visto nas últimas semanas. Mas voltando ao Ray Dalio, é a parte importante, eu preciso colocar aqui o trecho bem curto. Essa foi uma entrevista que ele deu na NBC, no programa Meet the Press. São 9 minutos a entrevista, vou colocar apenas aqui alguns poucos segundos, com o trecho principal, e depois eu vou comentar ele porque é importante demais. Então, vamos lá. I think that right now we are
at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession if this isn't handled well. A recession is 2 negative quarters of GDP, and whether it goes slightly there, we always have those things. We have something that's much more profound. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we cannot spend the amounts of money, so we have that problem. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. Então, o que ele está falando ali? Que ele está se preocupando mais do que uma mera recessão, e sim com o que ele vê que é um breakdown da monetary order, um colapso da ordem monetária. E com esse nível de dívida que os Estados Unidos vêm acumulando, isso não é sustentável. E as tarifas, o valor do dólar, tudo está relacionado, e dependendo de como as coisas forem conduzidas agora pelo Trump, pelo Bessent, junto com a China, isso pode levar sim a um colapso mais desordenado, e essa é a preocupação dele. Algo que eu venho comentando há tanto tempo aqui no canal, essa situação do padrão dólar e os seus desequilíbrios inerentes, ou as fragilidades desse padrão dólar, e a situação que leva a conta corrente ultradeficitária nos Estados Unidos, enfim, esse endividamento dos americanos com o restante do mundo, e estamos chegando perto de talvez um ponto de inflexão. E dependendo da forma que isso for conduzido, isso pode levar realmente a um movimento de venda acelerada dos ativos americanos, do dólar, e que é o que está acontecendo nesses últimos dias. Por isso que é, sim, um momento histórico e é preciso acompanhar bem de perto. E um dos sinais que certamente o Dalio está levando em consideração é o movimento em que tanto o dólar está caindo, como a gente pode ver pelo dólar index, e as taxas de juros americanas estão subindo. O que significa que os investidores estão vendendo tanto o dólar, a moeda americana, quanto os treasuries, a dívida americana. E isso denota, então, uma perda de confiança na moeda americana, o que alguns já começam a aventar seria, então, o início do fim do dólar como uma moeda de reserva. Muito cedo para dizer, muita coisa pode acontecer, mas é um sinal muito importante sim. E o gráfico que eu vou colocar na tela para ilustrar este argumento, a preocupação e o sinal do Dalio é o seguinte: o dólar index, que é a linha branca, eixo da esquerda, com o diferencial entre o Treasury de 10 anos e o German Bund de 10 anos. Então, dívida pública americana de 10 anos menos dívida pública alemã de 10 anos, que são ativos concorrentes como ativos de segurança. Normalmente, quando o diferencial aumenta, o que significa que o carrego em dólar está mais elevado, a moeda americana tende a se apreciar, porque isso atrai capital estrangeiro. Aumentou o diferencial de juros, atrai capital para os Estados Unidos, o dólar se aprecia. Quando o inverso ocorre, o diferencial cai, há menos carrego, menos custo de oportunidade, o dólar tende a se depreciar. Porém, o que estamos vendo nesses últimos dias, mais precisamente nessa primeira semana, primeira quinzena de maio até o momento, é que o carrego aumentou, então o diferencial de juros está aumentando, as taxas americanas aumentaram em relação às taxas alemãs, porém o dólar segue se desvalorizando, especialmente em relação às moedas mais avançadas, como o euro, como a libra, como o franco e como o iene japonês. E alguns diriam, bom, mas não era exatamente isso que o Bessent queria na sua busca por realinhar o comércio global, reestruturar a economia global? Isso não passava pela desvalorização da moeda americana? Em parte sim, mas não apenas em relação às moedas avançadas de reserva, e sim, sobretudo, em relação ao yuan chinês. Só que isso não está acontecendo. E esse agora é o último gráfico que eu coloco na tela para a gente terminar aqui o vídeo, porque o que nós temos, vamos colocar aqui neste início de ano, é o dólar index, que está caindo bastante, como podemos ver, de 110 agora chegou até a tocar 98 no dia de hoje. Porém, o yuan chinês, vamos ver aqui, dólar em relação ao yuan chinês, ou está parado ou até está se valorizando. Ou seja, a moeda chinesa está ou
estável em relação ao dólar ou até com tendência de depreciação, que é justamente o oposto do que o Trump e o secretário do Tesouro Bessent estão buscando. Por isso que é um momento delicado e ainda é preciso acompanhar os próximos movimentos. Será que teremos finalmente alguma busca explícita por um rearranjo monetário, um acordo como esse que tem sido ventilado de Mar-a-Lago? Por enquanto, nada foi dito nem pelo Trump, nem pelo Bessent sobre um acordo monetário. Mas diante desse cenário, daqui a pouco a gente pode ver isso acontecendo, mas a gente vai voltar a falar sobre possíveis acordos monetários em vídeos futuros. Espero gostar deste, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, assistam aos demais vídeos sobre toda essa saga do realinhamento da economia global pelo presidente Trump e os seus principais assessores econômicos. E não deixe de seguir o Dinheiro. Se você não segue o Dinheiro ainda, siga o Dinheiro, Follow the Money, nosso aplicativo definitivo com o melhor conteúdo de finanças, investimentos, mercados e economia para você investir com mais segurança e dormir tranquilo. Link na descrição do vídeo e código QR em algum lugar da tela. Valeu, obrigado, até o próximo.